Sabe quando a nossa mente não para de pensar? Você planeja, você cria cenários, mas mesmo assim o seu coração continua apertado, sabe? Às vezes nós pedimos a Deus os detalhes. A gente quer saber os detalhes. Qual decisão nós devemos tomar? Qual caminho a gente deve seguir? Mas parece que o céu está em silêncio. Hoje, a palavra de Deus para você é muito simples, mas é muito poderosa. Entregue os planos nas mãos de Deus. Amém? Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Davi, no final da sua vida, ele disse assim, olha, tudo isto me foi dado por escrito, por causa da mão do Senhor sobre mim. E ele me deu entendimento de todos os detalhes do plano. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 19. E o filho de Davi, Salomão, resumiu essa ideia em Provérbios 19, no verso 21. Ele escreveu assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, se o propósito de Deus é que prevalece, por que nós insistimos em carregar sozinhos o peso dos detalhes? Hoje eu quero refletir com você sobre isso. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Primeiro ponto que eu quero analisar com você, pegando esse versículo assim, palavra por palavra ou expressão por expressão. Muitos são os planos. Nós pensamos demais, não é verdade? Nós temos muitos planos. E geralmente nós pensamos pequeno. Davi também fez planos. E eram planos bons. Mas ao longo da vida dele, ele aprendeu que Deus sempre amplia a visão. Quantas vezes você já se frustrou porque você planejou a partir de uma comparação? Você comparou com a família de alguém, com as redes sociais, comparou com a vida dos outros, mas não comparou a partir do propósito de Deus. A foto que você viu não é o seu projeto. O teto de ontem pode ser o piso de hoje. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo o seguinte: o meu plano nasceu da comparação ou nasceu do teu propósito? Você tem coragem de perguntar isso para Deus? Senhor, o plano que eu estabeleci para a minha vida, ele nasceu do meu coração ou ele nasceu do propósito do Senhor? Segundo ponto aqui, nessa passagem, no coração do homem. Eu falei o primeiro, muitos são os planos. O segundo, no coração do homem. É no coração do homem que Deus fala. Mas também é no coração que o inimigo sussurra. Já parou para pensar nisso? Samuel olhou para Eliabe, um dos irmãos de Davi, e pensou assim: esse é o escolhido. Mas Deus respondeu para ele: eu vejo o coração. Tá vendo? Samuel enxergava de um jeito, mas Deus via de outra maneira, porque a Bíblia diz que o Senhor não enxerga como o homem vê. Enquanto o homem enxerga o exterior, Deus sonda o coração. É no coração que Deus coloca os planos dele para nós. Mas também é no coração que a ansiedade tenta interromper esse propósito. Se você tem lutado na sua mente, isso pode ser um sinal de que o céu está tentando te entregar algo,
mas o inferno está tentando interferir. Satanás pode tentar atrapalhar os planos de Deus. Então guarde isso. O mesmo lugar onde você sente dor hoje pode se tornar o lugar onde Deus estabelece o seu propósito. Terceiro ponto, mas é do Senhor. Olha só, Davi disse assim: eu tinha no coração construir o templo. Era um bom desejo, era um bom propósito, uma coisa nobre. Davi tinha no coração construir um templo para o Senhor. Só que Deus disse assim: você não vai construir. Davi ficou decepcionado? Eu imagino que sim. Se sentiu talvez frustrado? Abandonado? Não. Frustrado sim, abandonado não. Eu quero que você entenda isso. Nem toda palavra de negação, nem toda negativa é sinal de derrota. Às vezes, um não que você recebe de Deus é uma direção, é um livramento que Ele está te dando. Lá no vale de Elá, diante de Golias, Davi proclamou o seguinte: essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. E o mesmo princípio vale para a construção do templo. Não é meu, é do Senhor. A ordem de Deus foi muito clara. A obediência vem primeiro, depois vem os detalhes. E o quarto ponto aqui é o seguinte: o propósito que prevalece. Deus ainda usou a vida de Davi, só que ele não usou do jeito que Davi planejou. Os planos para construir o templo foram entregues nas mãos de Salomão. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é onde eu vejo a graça escandalosa de Deus. Sabe por quê? Salomão nasceu depois do pior capítulo da história de Davi. O pecado com Batseba. Mesmo assim, Deus redimiu a história dele. E ele permitiu que Salomão construísse o templo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento, mas o Espírito Santo manda dizer para você que Deus pode transformar maldição em bênção. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Romanos 8, verso 28, diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus não desperdiça dor, Deus não desperdiça falhas. Deus é capaz de redimir tudo isso e recolocar você no trilho do propósito. Davi entregou os planos para Salomão. Hoje, o Espírito Santo te convida: entregue os planos para aquele que sabe construir. Entregue os seus planos a Deus. Entregue os planos da sua vida nas mãos de Deus. E eu quero terminar com 4 perguntas para você refletir e para você responder para você mesmo. Primeira pergunta: o que é que eu estou tentando controlar? Pare para pensar nisso. Tem áreas da sua vida que já deveriam ter sido entregues nas mãos de Deus, mas você ainda tenta controlá-las. Então, responda para você mesmo: o que é que eu ainda estou tentando controlar? Segunda pergunta: qual foi o último passo de obediência que Deus me pediu, mas que eu adiei? E talvez esteja adiando até agora. Terceira pergunta: qual comparação pode estar sabotando o meu projeto? Qual comparação você tem feito que pode estar sabotando o projeto de Deus para a sua vida? E a quarta e última pergunta, e não menos importante: qual não de Deus eu ainda estou chamando de derrota, mas que na verdade foi direção, foi livramento? Faça esse exercício diário. De manhã, levante as suas mãos para os céus e ore assim: olha, Senhor, os meus planos são teus. No meio do dia, dê um passo concreto de obediência. E à noite,
anote um detalhe que Deus cuidou hoje e agradeça a Ele. Amém? Faça isso. Coloque isso em prática. Eu quero que você diga em voz alta, aonde você estiver, e você pode escrever aqui também nos comentários essa afirmação, olha, hoje eu entrego o meu plano a Deus. Hoje eu entrego o meu plano a Deus. Faça isso como uma afirmação de algo que você vai fazer realmente. Os detalhes vão seguir diante da sua obediência. Lembra que essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E lembra também disso que eu falei. Deus, Ele pode redimir a nossa história, irmãos, e nos reposicionar para que nós nos coloquemos novamente no trilho do propósito. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe algum plano na sua vida que você percebe que não está avançando, não está se cumprindo, coloque a área da sua vida aqui nos comentários que precisa dessa direção de Deus. E nós vamos orar juntos aqui. Vamos orar uns pelos outros. Amém? E escreva pela fé: Senhor, eu te entrego os meus planos. Senhor, eu te entrego os meus planos. Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações abertos diante da Tua palavra, abertos para aquilo que o Espírito Santo quer operar em nós. Tu és o Deus que escreve os planos, que sustenta esses planos e que cumpre o Teu propósito. Obrigado porque, assim como a Tua mão esteve sobre a vida de Davi, hoje, pela fé em Cristo, nós sabemos que as Tuas mãos também estão sobre nós. Oh meu Deus, alinha os nossos pensamentos à Tua verdade. Guarda o nosso coração das vozes da ansiedade. Nos dá coragem para obedecer, mesmo sem ver todos os detalhes. Ó Deus, nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos ou que fizemos que foi contra os Teus princípios, contra a Tua vontade. Que o Senhor possa pegar a nossa história, redimir aquilo que nós quebramos, aquilo que nós desprezamos, assim como o Senhor reescreveu, redimiu a história de Davi através da vida de Salomão, concedendo a Davi a graça, o amor de ter Salomão e dando a Salomão tanta sabedoria e a oportunidade dele construir o templo do Senhor. Que o Senhor também opere de uma maneira poderosa em nossa vida. Nós declaramos pela fé que a batalha é do Senhor. Toma, ó Deus, à frente das nossas lutas. As lutas que temos travado na família, na saúde, no trabalho, nas nossas finanças. Escreve o nosso futuro segundo o Teu propósito. E que esse dia de hoje seja marcado por passos de obediência e por sinais da Tua fidelidade. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Por isso, entregue a sua vida nas mãos dele. Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Consagre a Ele tudo aquilo que você faz, toda a obra das suas mãos, a sua produtividade, esse seu dia aí no trabalho,
a sua família, a sua casa, tudo que você possui, entregue nas mãos de Deus e deixe que Ele conduza a sua vida. Você vai ouvir alguns nãos de Deus, como Davi ouviu. Davi queria construir o templo, irmãos, mas Deus falou para ele assim, não é você. Davi, ele entendeu que aquilo era uma direção de Deus, não era um castigo, não era uma punição, mas era um direcionamento de Deus. E a vida de Davi continuou sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Jesus nasceu da linhagem de Davi. Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Então, Davi cumpriu o seu propósito. Salomão cumpriu o seu propósito. Porque muitos são os propósitos no coração do homem, mas o Senhor estabelece os planos. Do Senhor vem a resposta certa. Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono do seu coração. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se essa palavra fez sentido para você, ela pode abençoar a vida de alguém também. Compartilhe essa mensagem. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Às vezes, a gente perde noites de sono preocupados com o dia de amanhã, não é mesmo? Nós deitamos, colocamos a cabeça no travesseiro, mas a mente não para. Ela fica cheia de pensamentos, de preocupações e de medos. Você já se sentiu assim? Ou talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo agora? E aí, por passar a noite inteira com a cabeça acelerada, você já acorda cansado, sem energia, e parece que o dia fica ainda mais pesado. Mas eu quero declarar que a graça de Deus repousa sobre a sua vida neste momento, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que a presença do Senhor te traga paz, mesmo em meio às incertezas. Hoje eu quero falar com você sobre confiança em Deus. Como descansar no Senhor, mesmo quando tudo parece fora de controle. Como entregar o seu coração e a sua vida ao único que pode te guardar em segurança. Essa palavra vai renovar a sua fé e vai te mostrar que existe paz disponível para você, mesmo em meio às lutas. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui eu compartilho mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e para te ajudar a vencer os desafios do dia a dia. Se você tem buscado mais intimidade com Deus e deseja receber palavras que tragam esperança, motivação e fé, esse aqui é o lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai registrar o seu nome nessa corrente de oração e você passa a fazer parte dos nossos momentos diários com Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Salmos, capítulo 4, verso 8, o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Infelizmente, essa não tem sido a realidade de muitas pessoas. Uma pesquisa aponta que entre 2019 e 2023 teve um aumento de 30% nas vendas de medicamentos para dormir no Brasil. O número de pessoas que consomem esses remédios teve um aumento de 17% de 2022 para 2023. E um levantamento de buscas na internet mostra que, no último ano, as palavras melatonina,
que teve 17 milhões e meio de buscas, e a palavra Zolpidem, que teve quase 10 milhões, ficaram entre os termos mais buscados. O que faz a gente entender que existe um grande interesse das pessoas nesses remédios para dormir. Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros usam algum tipo de remédio para conseguir pegar no sono. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava em meio a dias de guerra, de perseguição. Ele sofria pressão por todos os lados. Mesmo assim, ele conseguia descansar, porque a confiança dele estava em Deus. E aqui está a diferença. Quando você confia em Deus, até o seu sono muda. Você não deita carregando fardos que não consegue resolver. Você entrega nas mãos de Deus e descansa. Mas quando você não confia, você até fecha os olhos, mas não consegue desligar a mente. E o resultado é esse que você tem vivido. Noites mal dormidas, dias cansativos, ansiedade que não te deixa. É como se você estivesse sempre correndo, mas sem conseguir sair do lugar. Deus te convida agora a quebrar esse ciclo na sua vida, a romper essa maldição que tem sugado as suas forças e roubado a sua paz. Ele te chama a confiar nele, de tal maneira que até o seu sono seja restaurado, que até os seus dias se tornem mais leves. Porque quando você descansa no Senhor, até o impossível se torna pequeno diante da grandeza dele. Muita gente tem colocado a confiança em coisas que parecem ser seguras, mas que na verdade são muito frágeis. Uns acreditam que o trabalho vai resolver tudo. Outros esperam que o governo dê uma solução. E tem pessoas que confiam só na sua própria capacidade. Mas basta um problema inesperado, uma crise, uma notícia ruim, e tudo isso desaba como se fosse um castelo de areia. Se a sua segurança está nessas coisas, a qualquer momento o medo pode tomar conta. Você trabalha, corre atrás, mas ainda assim sente que não está no controle. E a verdade é que não está mesmo. Nenhum esforço humano é suficiente para segurar o peso das lutas que surgem de repente. Mas a palavra de Deus, a presença do nosso Senhor, é diferente das bases frágeis desse mundo. Ele é firme, ele é estável. Ele não depende da economia, das crises políticas, das circunstâncias, nem de quem está no poder. Quando a sua confiança está no Senhor, você não fica à mercê do caos ao redor, mas você encontra um alicerce que não pode ser abalado. A Bíblia nunca disse que você não teria problemas, mas em Provérbios capítulo 18, verso 10, diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o contraste com o mundo inseguro, com as incertezas da vida, é a segurança que nós podemos encontrar em Deus. Amém? A nossa paz não vem da ausência das lutas, mas ela é garantida pela presença de Deus. Você pode estar atravessando uma crise financeira, você pode estar enfrentando problemas de saúde, pode estar lidando com pessoas que te decepcionaram, você pode estar no pior momento da sua vida, mas mesmo no meio de tudo isso, Deus continua com você. Talvez você pense que está sozinho, mas você não está. Talvez você se sinta fraco, mas o Senhor é a sua força. Talvez o medo esteja gritando mais alto aí na sua mente, mas saiba que a voz de Deus é maior do que qualquer ameaça. Ele está ao seu lado agora mesmo, te sustentando quando os seus pés já não conseguem se firmar. É por isso que Davi conseguia descansar, irmãos. Ele sabia que o Senhor o guardava.
Ele sabia que a presença de Deus era suficiente para dar paz a ele, até no meio da guerra. E essa mesma presença está disponível para você hoje. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários assim: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Use esse espaço aqui para marcar o que você acredita. Porque cada vez que você escreve e declara isso, você está lembrando a si mesmo que não depende do mundo para ter paz. Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Talvez você esteja se perguntando assim: pastor, mas como eu aplico tudo isso na minha vida? Como eu faço para realmente descansar em Deus? A resposta está nos detalhes do seu dia. Quando você se deitar, não leve para a cama suas preocupações, as discussões, as mágoas, os pecados ou as quedas que você teve. Entregue tudo isso nas mãos de Deus antes de dormir. Fale com Ele em oração, mesmo que seja uma oração simples. Diga assim: olha, Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que eu não consigo carregar. Eu entrego nas Tuas mãos e vou descansar. E quando você acordar, agradeça. A cada manhã, faça a sua mente se lembrar: eu estou vivo porque Deus me sustentou. A cada vez que você se lembrar de um problema, se lembre também de que Deus está com você. Você só vai conseguir confiar e descansar no Senhor quando fizer da presença dele uma lembrança constante na sua mente. Isso não significa que você vai ignorar os problemas, mas que você decidiu entregar a ele cada preocupação. É fechar os olhos à noite dizendo: Deus, está tudo nas tuas mãos. E é abrir os olhos de manhã reconhecendo: Deus, obrigado porque o Senhor cuidou de mim enquanto eu dormia. E sabe, irmãos, quando essa prática se tornar parte da sua rotina, você vai perceber uma coisa: a ansiedade vai perder a força. A paz ocupa o espaço e o seu coração descansa de verdade. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero apresentar ao Senhor o seu pedido de oração. Por isso, se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários. Apresente diante de Deus as suas petições, é o que a Bíblia diz. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém agora, se o nome de uma pessoa vier à sua mente, isso não é por acaso. É porque o Espírito Santo está te conduzindo a interceder por essa pessoa. Ou se você se lembrar de alguma situação, alguma circunstância que você tem enfrentado, escreva ela aqui também. Ou escreva a área da sua vida que precisa de intercessão, que precisa ser alvo desse clamor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Ó Deus, muitas pessoas chegaram aqui nesse vídeo cansadas, sem forças, cheias de preocupações que têm tirado o seu sono e a sua paz. Ó Deus, mas a Tua palavra nos ensina que nós podemos descansar, porque o Senhor está conosco. Por isso, eu quero orar agora para que essa pessoa que está me ouvindo receba a paz no seu coração. Que ela consiga entregar todos os seus fardos nas Tuas mãos e que a mente dela seja acalmada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos, Senhor, para que recebam a cura definitiva em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, que ela possa experimentar a provisão do Senhor. Sustenta essa família em cada uma das suas necessidades. Eu apresento ao Senhor os casamentos que estão em crise.
as famílias que estão divididas por qualquer motivo que seja. Eu oro pelos corações feridos que estão precisando de consolo. Pai amado e querido, fortalece a fé de cada um que ouviu essa mensagem. Que todos entendam que o Senhor é fiel e que vela para que a tua palavra seja cumprida. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família nesse dia, que a paz de Cristo encha o seu coração, que a presença do Senhor acompanhe cada passo que você der. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra do Senhor não volta vazia, irmãos. Eu tenho certeza que essa mensagem pode mudar o dia de alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser expressar a sua gratidão pelo trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em qual horário você está ouvindo essa mensagem, mas que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Espírito Santo entre no seu coração, que Ele ilumine os seus pensamentos. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Deus tem algo importante para te falar, através dessa palavra que Ele colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, versículos 47 e 48, o seguinte: Jesus viu Natanael se aproximando e disse: aí vem um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Irmãos, Natanael não era uma pessoa conhecida. Ele não era influente, não vivia rodeado de multidões, mas ele era sincero. Era alguém que buscava a Deus de verdade, com sinceridade. E Jesus enxergou isso nele. Antes mesmo do convite, antes mesmo que aquele encontro acontecesse, Jesus já tinha visto Natanael debaixo da figueira. E esse detalhe aqui carrega um peso espiritual muito forte. Na cultura judaica daquele tempo, o costume de sentar-se debaixo de uma figueira estava relacionado à oração, à meditação na palavra e ao recolhimento espiritual. Era como se fosse um momento secreto com Deus. Um tempo em que o mundo lá fora parava e só restava o coração diante do Senhor. E Jesus viu isso e reconheceu não só o lugar onde Natanael estava, mas o tipo de homem que ele era. Um homem sincero, verdadeiro. Alguém que tinha intimidade com Deus, mesmo quando ninguém estava olhando para ele. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse conteúdo para muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações,
para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Agora me responde com sinceridade. Qual foi a última vez que você conseguiu passar algumas horas longe do seu celular? Ou melhor, qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos longe dele sem sentir agonia, sem ficar procurando alguma coisa para ver? Hoje em dia é assim. A gente está cercado por telas, notificações, vídeos curtos, mensagens. E tudo isso nos treina para que a gente viva em uma pressa constante. A gente acorda com o celular na mão e vai dormir do mesmo jeito. E no meio disso tudo, Deus vai ficando em segundo plano. Nós acabamos trocando o relacionamento com Jesus por distrações, porque temos muitas distrações hoje em dia. Mas essas distrações constantes não estão só roubando o nosso tempo com Deus, não. Elas estão roubando o nosso tempo com quem realmente importa. Qual foi a última vez que você teve uma conversa profunda com a sua esposa, com seu marido? Quando foi a última vez que você sentou com seus filhos ou ligou para sua mãe, para o seu pai e falou de coração aberto com eles? Ou só jogou conversa fora, apenas ligou para saber como que eles estavam? Eu acho interessante que há 28 anos atrás, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu conheci a palavra e passei a fazer parte de uma igreja, as igrejas falavam muito sobre os males que a televisão estava provocando nas famílias. Naquela época, há quase 30 anos atrás. E eu me lembro de um pastor pregando, dizendo assim: antigamente as famílias se assentavam para conversar, hoje elas se assentam para ver televisão, né? Elas se assentavam uns de frente para os outros, hoje elas se assentam todas de frente para uma tela. Naquela época. Hoje em dia, nem isso com a família a gente consegue. Se você conseguir reunir a sua família para assistir um filme, uma série que seja, algo que edifica, isso já é uma grande vitória. Porque cada um está vivendo no seu mundo particular. Cada um com a sua tela em mãos, olhando para uma imagem. E olha que uma das primeiras coisas que Deus falou lá no Antigo Testamento, quando Deus entregou a Moisés os mandamentos, foi para que nós não fizéssemos nenhuma imagem e não nos prostrássemos diante delas. Hoje talvez a gente não se prostra, mas a gente fica muito tempo olhando para uma imagem. A gente vive dizendo que não tem tempo, mas a verdade é que o nosso tempo foi ocupado por coisas que não alimentam a nossa alma. A tecnologia, que era para facilitar a nossa vida, acabou virando a nossa vida. E a fé foi sendo empurrada para o final do dia. Em um mundo onde tudo é feito para ser visto, para ser postado, para ganhar like, curtida, nunca foi tão importante buscar o invisível, o secreto. Buscar aquele tempo com Deus que ninguém vai aplaudir, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar, mas que certamente vai transformar a sua vida. Porque é nesse lugar que Ele te vê. É nesse momento, longe de todo mundo, que você é você mesmo de verdade. E é ali, como Natanael, debaixo da figueira, que o céu se inclina e diz: eu te conheço, eu te vi, eu sei quem você é. Tem muita gente que pensa assim: Deus sabe o que eu estou pensando.
Deus me conhece. Deus sabe o que eu quero. Deus já sabe tudo que eu vou falar. E tudo isso é verdade. Deus é onisciente, Deus é onipresente e onipotente. Mesmo que você nem soubesse da existência dele, ele já te conheceria. Mas o ponto não é se Deus te conhece. O ponto é, você conhece Deus? Você sabe o que ele quer de você? Você sabe o que ele tem falado com você? Você sabe o que ele tem pedido para você mudar? Ou o que ele está tentando te mostrar há semanas, há meses, talvez há anos? Porque quem não para ouvir a voz de Deus acaba vivendo uma fé baseada no achismo, achando que Deus aprova, que está tudo certo, que ele está na direção certa, mas só quem ouve a voz de Deus é que anda pelo caminho correto. E essa voz não vem por ruído, por notificação, por algoritmo. Ela vem da palavra. A voz de Deus vem da intimidade, da presença dele na sua vida. Mas para conseguir sentir essa presença, você precisa pausar tudo. Precisa estar ali por inteiro, sem rolar o feed, sem pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, sem tentar encaixar Deus entre uma notificação e outra. Eu sei que muita gente usa esse canal aqui, o Minuto com Deus, como parte do seu momento devocional. E isso é uma bênção. Eu fico muito feliz, muito satisfeito em saber que você para durante um tempo aí do seu dia para ouvir aquilo que eu posto aqui no Minuto com Deus. Mas eu sempre vou reforçar uma coisa. Não para só no vídeo ou nos vídeos que você assiste aqui. Saia do vídeo e continue no secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus falou assim, olha, quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. Esse fechar a porta pode significar desativar as notificações, pode significar ficar em off, ficar sem sinal, silenciar as várias vozes que te cercam para ouvir a voz de Deus. Então faça isso. Leve para a sua oração tudo aquilo que Deus mostrou a você aqui nesse vídeo. Fale com Ele, abra o seu coração, escute a voz dele de volta. Às vezes a gente vai orar e a gente fala e não para um segundo para ouvir a voz de Deus. Talvez o seu tempo de devocional, de oração, seja no banheiro aí da sua empresa, talvez seja no ônibus indo para o trabalho, ou em uma oração que só acontece na sua mente, talvez na varanda da sua casa, enquanto você está fazendo alguma atividade. O lugar não importa, é isso que eu quero dizer. O que importa é o quanto você se entrega ali nesse momento. Porque esse momento com Deus é o que vai sustentar a sua vida espiritual. Quando tudo estiver desmoronando, é esse tempo no secreto que fortalece aquilo que ninguém vê. E é ali que Deus te vê. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se Deus não te lembrar de ninguém especificamente, coloque o seu nome. E coloque alguma área da sua vida que precisa de um toque de cura, de restauração, de milagre do Senhor. Amém? E declare pela fé o seguinte: o meu coração está voltado para Deus. Escreva isso aqui com convicção. O meu coração está voltado para Deus. Vamos falar com Ele agora, nesse momento. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco, mesmo quando nós não temos palavras.
Obrigado por alcançar corações que estavam distraídos, cansados, mas que agora estão voltando para Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de tempo, ou melhor, a má administração do nosso tempo. Perdoa quando nós Te deixamos por último, quando entregamos o nosso dia inteiro para as distrações e esquecemos ou deixamos de Te buscar. Nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor. Tira de nós toda a frieza, toda a superficialidade. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados e nos transforme por completo. Nos ajuda a voltar para o secreto. Nos ensina a silenciar o mundo para ouvir a Tua voz. Queremos Te conhecer de verdade, como Natanael. Que o Senhor encontre em nós um coração sincero, um coração inteiro. Que a nossa intimidade seja restaurada. Mesmo que o mundo esteja barulhento, mesmo que a nossa rotina esteja corrida, nos dê coragem e determinação para parar e ouvir a Tua voz. Nos dê força para priorizar o que realmente importa. Eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por cada nome, por cada causa, por cada dor e por cada família representada aqui. Que cada pedido seja levado e considerado pelo Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui com ansiedade, tem pessoas com crises, com enfermidades, tem pessoas que estão orando por alguém que está no hospital, fazendo um tratamento, fazendo uma quimioterapia, pessoas que oram pela conversão dos filhos, de esposos, de esposas, pessoas que estão tentando recomeçar, que precisam do Teu toque de cura e de milagre. Que o Senhor atenda a cada um segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E isso tem fortalecido muito o nosso canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma ONG. Não recebemos nada do governo, de partidos políticos. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 grupos ou 3 pessoas com quem você se comunica habitualmente aqui pelo WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais, como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros,
não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí
que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz, calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento, será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes
Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço. Mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada. E você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo. Se levante do jeito que der. E continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro. Perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta. E quando olha de longe, consegue ver a imagem completa. Consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia. Porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer:
agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando, mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor
todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de ti. Toca, Senhor. Que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente. Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela, que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem momentos na nossa vida em que a nossa alma fica cansada. O coração desacelera, a fé parece distante e você nem sabe explicar direito o que está sentindo. Você só sabe que está vazio, desanimado e talvez até decepcionado com Deus, mesmo que você não tenha coragem de falar isso em voz alta. O desânimo é um inimigo silencioso. Ele chega aos poucos. Às vezes vem disfarçado de cansaço, de estresse, de frustração. Outras vezes ele vem vestido de lógica. Você até tenta se convencer de que não vale mais a pena insistir, que já deu, que Deus prometeu, mas não fez, que talvez você tenha entendido errado. E aí, dia após dia, sem perceber, você deixa de orar. Você simplesmente para de orar. Para de acreditar, para de tentar. Você já não espera mais por aquele milagre. Já não sonha mais com o recomeço. Você simplesmente vai vivendo. Mas por dentro, você está apagado. Deixa eu te contar uma coisa. Você não foi chamado para viver assim. Essa escuridão não é a sua casa. Essa apatia não é a sua identidade. O seu coração foi feito para crer. A sua alma foi criada para confiar. E se você ainda está aqui, ouvindo essa palavra, é porque Deus ainda quer reacender essa chama dentro de você. Talvez você já tenha chorado demais, talvez esteja se arrastando por dentro, talvez já tenha tentado de tudo, mas se ainda resta um sopro de fé aí dentro, então respira fundo, porque hoje você vai orar. E você vai orar até que algo aconteça. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã.
Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que o Senhor esteja com você aí agora, te dando força, clareza e fé para continuar. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar muitas vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe a sua dor com a gente. Coloque o nome de alguém por quem você está orando. Escreva aqui o milagre que você tem buscado, a resposta que você tem esperado. No final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, mas eu quero que você ore junto comigo. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé aqui o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Escreva isso como uma oração sincera diante do Senhor. A tua vontade é melhor do que a minha. Hoje eu quero compartilhar um texto breve com você que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Diz assim: mulher, você tem muita fé. Que seja feito como você quer. Essa frase saiu da boca de Jesus. E essas palavras não foram ditas para uma rainha, nem para uma discípula famosa, nem para alguém perfeito. Ela foi dita a uma mulher estrangeira, desprezada pelos discípulos, ignorada no primeiro momento, mas que não desistiu. Era uma mulher cirofenícia. Ela veio até Jesus porque a filha dela estava sofrendo muito. Ela gritou, insistiu, implorou. Mas no começo é interessante que Jesus não respondeu nada. Ele ficou em silêncio. E o que a gente faz quando até o céu fica em silêncio? Quando parece que Deus está ouvindo todo mundo menos você. Muita gente nessa hora desanima, vai embora, se decepciona, se fecha, mas aquela mulher permaneceu ali. Ela ficou, mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo tratada como alguém de fora. E quando finalmente Jesus fala com ela, ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece uma palavra dura, só que aquela mulher não se ofendeu. Ela estava ali pela sua filha. Ela olhou para Jesus e respondeu com fé: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher não queria palco, ela não precisava de um banquete, ela só queria uma migalha. Porque ela sabia que uma migalha de Jesus era suficiente. Irmãos, essa mulher representa uma fé que é rara hoje em dia. Uma fé que não se ofende com o silêncio. Uma fé que não se afasta diante da espera, que não larga Jesus quando o milagre demora. E é por isso que Jesus falou assim: você tem muita fé. E naquele momento a filha dela foi curada. Você entende isso? A resposta veio porque ela continuou, ela perseverou, ela orou até que algo acontecesse. Talvez hoje você esteja se sentindo como essa mulher, ignorado, colocado de lado, pensando que o céu está calado, mas o silêncio não é ausência. O silêncio é prova de fé.
E fé de verdade não precisa de aplauso, de sinais, ela só precisa de raiz. Continue orando, continue crendo. Mesmo que você se sinta o último da fila, porque o Deus que viu aquela mulher também está vendo você. E Ele continua dizendo que seja feito como você quer. A fé que insiste é a fé que recebe resposta. Em Salmos 42, versículo 5, está escrito assim: por que estou tão triste? O salmista conversando com ele mesmo. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Você já teve que se encarar de verdade? Conversar com você mesmo? Ficar em silêncio por alguns minutos e perceber que o problema não é só o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está desabando aí dentro? Tem dias que a gente acorda meio estranho, não é? A gente nem sabe o motivo, ou talvez até a gente saiba e só não quer admitir. O coração está apertado, a mente fica pesada e a vida vai seguindo. A vida continua, mas você sente que não está indo junto. E o pior é que por fora está tudo funcionando. Você levanta, se alimenta, trabalha, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro você está se arrastando. E ninguém percebe, mas você sabe. E chega uma hora que você precisa se encarar. Parar de fingir e dizer para si mesmo: ei, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Isso também é fé, irmão. Ter coragem de olhar no espelho e admitir que você perdeu o ritmo, mas que você ainda quer voltar, isso também é fé. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Não é uma pregação emocionante, não é um louvor triunfante, é você mesmo decidindo se levantar. É você dizendo: eu não quero viver assim, eu não quero continuar nesse vazio. É você puxando de volta a sua própria esperança e dizendo: chega, eu já me deixei cair demais. Agora eu vou me lembrar de quem é o Deus que cuida de mim. Porque Ele cuida. Mesmo quando você se esquece, mesmo quando você duvida, mesmo quando você tem vontade de parar, de desistir. E se você, por algum motivo, parou de orar, parou de sonhar, deixou de acreditar, hoje é o dia de retomar isso. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje só te fazem chorar. Você ainda vai agradecer pelas vitórias que agora parecem ser impossíveis. Mas para isso, você precisa se levantar por dentro, encarar o que está te afundando e colocar a esperança no lugar certo. Colocar a sua esperança em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Amém? Isso é o que vai acontecer com quem não desiste. Tem gente que pensa que orar é só pedir as coisas para Deus. Mas eu aprendi uma coisa. Orar também é resistir. É manter viva a chama da fé, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É dizer para Deus: eu ainda estou aqui, eu não desisti, e mesmo sem entender, eu continuo falando com o Senhor. Isso também é fé. A oração é o que segura a gente no lugar quando o mundo tenta arrancar. É o que mantém a esperança acesa quando tudo já desanimou a gente, sabe?
É como se fosse uma raiz espiritual que, mesmo sem barulho, mesmo escondida, continua te mantendo ali firme. Tem situações que a gente enfrenta em silêncio. Tem coisas que a gente não tem coragem de falar para ninguém. Mas Deus escuta. Ele escuta o que você diz e o que você sente. E mesmo que a resposta demore, orar continua sendo a forma mais poderosa de declarar que você acredita. Talvez você esteja orando há tanto tempo que já pensou em parar. Já pensou que Deus não vai fazer, que não tem mais jeito, mas independentemente do que aconteça, eu quero que você entenda, Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele prometeu. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou o seguinte: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Todos os dias foi o que Jesus falou. Nos dias bons, nos dias maus, naqueles dias que você não tem vontade de fazer nada, naqueles dias em que você parece ter uma fé pequenininha, Jesus está aí com você. Quando você ora sorrindo, ou quando você ora chorando, quando você acredita com todas as suas forças, ou quando você só consegue dizer assim, socorro Deus, como aquela música, né? Socorro Deus. Ele está com você, não como alguém distante, mas como um pai que te vê, te escuta e continua sustentando a sua caminhada. Então, continue orando, continue crendo. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está ao seu lado. Não deixe de acreditar. Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Isso é um ato de fé também. E declare o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que chegou até aqui. Te agradeço porque o Senhor ainda fala conosco. Porque mesmo quando tudo parece silêncio, a tua presença continua sendo real. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por sustentar a nossa fé, mesmo quando ela está por um fio. Obrigado por lembrar com amor que ainda vale a pena orar, que ainda vale a pena acreditar, que ainda existe propósito, mesmo quando a gente não vê. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoe pelas vezes em que o desânimo foi mais forte do que a nossa oração. Por cada dia em que deixamos de dobrar os joelhos, porque achamos que não adiantava mais. Perdão por ter deixado o tempo passar sem abrir a boca, sem levantar os olhos, sem nos lembrar de quem é o Senhor. Perdão pelas promessas que nós desacreditamos, pelas palavras que nós já não declaramos mais para o Senhor. Hoje nós estamos aqui, voltando para a tua presença. Não com tudo resolvido, mas com o coração aberto, com a alma cansada talvez, mas disposta, querendo te encontrar novamente, querendo reacender aquilo que apagou, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece a dor que a gente não consegue explicar. Só o Senhor entende o silêncio que nós carregamos por dentro. É por isso que nós oramos. Não porque está tudo bem, mas porque nós ainda cremos que o Senhor é bom,
que o Senhor está aqui. Ó Deus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que tem orado por tanto tempo, mas que por algum motivo se enfraqueceu nos últimos dias. Ela acreditou por tantos anos, mas agora se cansou. Essa pessoa que ouviu tantas mensagens, mas mesmo assim hoje se sente sozinha. Toca esse coração, Pai. Dê a ela um sinal, não um sinal de milagre, mas um sinal de que o Senhor ainda está por perto. Um sinal de que o Senhor ainda escuta. Que ela sinta agora a Tua presença, enchendo esse ambiente. Que ela sinta paz, onde nesse momento há confusão. Que ela receba forças, vigor, onde só havia esgotamento. E que ela receba no seu coração essa verdade de que o Senhor não está longe. O Senhor está ao lado dela, até o último dia, até o final dos tempos. Eu oro por essa pessoa que não vê mais saída, por quem está pensando em desistir, por aquele que está cansado, exausto, desesperado. Liberta esse coração da paralisia, do desânimo. Que essa mensagem seja como um empurrão divino, dizendo: continua, ore, fique firme. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, dias de incerteza, de dor. Senhor, dê a cura para essa pessoa. Restaura, fortalece o sistema imunológico, acalma essa mente, dê sabedoria a esses médicos, dê paz aos familiares. Que esse momento difícil seja vivido com a certeza que o Senhor continua segurando cada detalhe. Eu oro por aqueles que estão lutando contra os vícios. O vício do álcool, dos jogos, vício da pornografia, da mentira, qualquer tipo de compulsão. Quebra essas correntes, Pai. Tira essa pessoa desse ciclo. Dê a ela a Tua liberdade. Eu quero orar por esse casamento que está em crise, por esse casal que está pensando em se divorciar. Visita essa família, esse relacionamento. Ensina essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar com paciência. Conceda, Pai, um novo tempo para esse casal. Um tempo de maturidade, de leveza, de empatia, de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Todas as pessoas que estão orando aqui por suas famílias, por um amigo, por um filho, por um parente, todos os nomes que foram mencionados aqui nos comentários. Conceda a cada um aquilo que foi pedido, segundo a Tua vontade. Eu quero orar também por essa pessoa que não escreveu nada aqui, que não teve nem forças para escrever, mas que sentiu tudo. Por aqueles que não conseguem mais orar em voz alta. Que esse momento agora seja um recomeço. Que o Senhor fortaleça essa fé silenciosa e transforme essa pausa em um ponto de virada. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Continue crendo, continue orando, continue mantendo essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, se alimentando da palavra. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui, então visite o nosso canal, se inscreva, como eu disse no começo. Não deixe de ter esse momento de devocional com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira.
Esse foi mais um Minuto com Deus.